Graça e paz, vamos continuar falando a respeito do propósito de Deus de escolher homens e mulheres para trazerem a palavra de Deus à terra, para serem ungidos, escolhidos, para serem batizados com o Espírito Santo. Então, terem comunhão com o Pai através do Espírito, o Espírito testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus e recebermos a palavra de Deus, o testemunho, a mensagem do Evangelho, palavras de vida eterna, palavras de salvação que os céus querem comunicar à terra. Os céus querem se relacionar com a terra. Deus nos criou para sermos amigos, para sermos filhos de Deus e andarmos com Ele, vivermos com Ele, estarmos próximos a Ele. Então Ele escolhe os profetas, os ungidos, os escolhidos para trazerem esta mensagem de união, de comunhão entre a terra, os homens e as mulheres como filhos de Deus e os céus. E Deus e todos os que habitam nos céus estão a ver realmente um relacionamento próximo dos céus com a terra e os homens já fazendo parte dessa herança celestial, de morar no céu, de habitar com os anjos, arcanjos, querubins, e estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade eternamente. Então, sermos promovidos, recebermos o dom da vida eterna. Isso é salvação. Nós que somos almas viventes, podemos ter a nossa alma redimida para habitar eternamente com Deus através de Jesus, como primogênito, como primeiro, como herdeiro, que compartilha essa herança celestial conosco, através da palavra e através do selo, do penhor dessa herança, dessa morada no céu, que é o batismo com o Espírito Santo. Então vamos continuar estudando com esta chave de leitura, de interpretação, com esta revelação do Espírito Santo a respeito dos escolhidos. Vamos estar em Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23, que nos diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Então você vê aqui já uma diferenciação entre religiosos, líderes religiosos, sacerdotes, chefes dos sacerdotes e os ungidos, os escolhidos, Pedro e João, mostrando, contando como que os líderes religiosos não entendem as coisas de Deus, não compreendem a palavra de vida eterna em Cristo, o batismo com o Espírito Santo, não compreendem os detalhes, os pormenores, a revelação celestial. Não tem essa palavra de vida, então não compreendem a obra de Deus. Então tudo que eles falaram estava errado, não tinha conhecimento do poder de Deus, da vida de Jesus, do batismo com o Espírito Santo, da obra do Espírito, da obra de Deus realmente, do reino de Deus. Eles tinham conhecimento de uma doutrina de homens, uma doutrina errada, uma doutrina mal interpretada, uma doutrina que, por ser mal interpretada, ela se tornava diabólica, enganosa, tirana, mentirosa, opressora. E era isso que eles queriam fazer, tanto com Pedro e João, como com o paralítico, que pedia esmola na porta do templo, e eles não queriam ver a alegria, não queriam ver a cura, porque isso desestabilizaria a sua religiosidade, os seus cargos, suas funções eclesiásticas, todas baseadas em princípios carnais, institucionais, humanos, mundanos, basicamente enganosos, mentirosos, por isso diabólicos. E realmente a verdade está na revelação, no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, na palavra de Deus, que é Espírito e vida, é a palavra de verdade. Então Pedro e João começaram a contar tudo
o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, mostrando então essa diferenciação entre aquele que conhece a Deus, que é batizado com o Espírito Santo, e aquele que não é. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, uma coisa que a igreja aprendeu desde o princípio é a importância da oração. Jesus havia dito para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que eles tinham que estar em oração. Então reuniam-se constantemente em oração e não pregavam, não ensinavam, até que do alto fossem revestidos de poder, fossem batizados com o Espírito Santo. Porque eles não entendiam. Seriam como aqueles sacerdotes, líderes religiosos que diziam coisas sem saber o que diziam, sem saber qual assunto falar. Eles estariam enganando o povo. Então eles ficaram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso a igreja tem que fazer sempre. Quando não há poder, quando não há cura, não há profecia, não há revelação, não há direção do Espírito Santo, deve-se ficar orando, até que do alto venha a revelação, venha a palavra, venha a direção, venha o batismo com o Espírito Santo, virá sim, virá com os sinais, serão perceptíveis, todos vão entender o batismo com o Espírito Santo, todos vão saber sobre a revelação do Espírito Santo, basta que se permaneça em oração. E aqui quando eles já estão iniciando a obra, começam a falar, abrem a boca, já são batizados com o Espírito Santo, aconteceu o problema, eles foram perseguidos pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes que não entendem a obra do Espírito Santo, não entendem a obra de Deus, e não buscam, não se quebrantam, e não se convertem, não se arrependem dos seus maus caminhos, estão errados. Então, quando eles também têm este momento de perseguição, o que eles fazem é levantar juntos a voz a Deus, é orar. A igreja não caminha com oração. Começou com oração e nunca pode perder essa direção de estar constantemente em oração, pedindo a Deus. Levantaram a voz a Deus, é que começa a oração. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então eles estão realmente em comunhão com Deus. E quem testifica isso é o Espírito Santo. Quem dá essa direção para a oração, esse argumento, essa palavra, essa direção para tratar a Deus como Pai. Ó soberano, tu fizeste o céu, essa intimidade, é o Espírito Santo que dá esse poder e dá essa palavra, e dá essa revelação, e dá essa condição de fazer essa oração nestes termos de intimidade com Deus. Versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai, Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Então veja, pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, eu posso pregar, interpretar, falar esta palavra, porque essa é a experiência que eu tenho do batismo com o Espírito Santo e do Espírito Santo falar pela minha boca. Veio do céu aquela bola de fogo, meteoro celestial, veio na direção, veio descendo do céu, do espaço sideral, veio na minha direção, aquela bola incandescente com fogo em volta, como um cometa, como um meteoro, veio na minha direção. Quando ela veio se chocar com o meu rosto, eu senti que subia do meu ventre, da minha barriga, vinha subindo, alguma coisa vinha passando pelo meu peito, vinha passando pela minha garganta, até que saiu na minha boca, ao mesmo tempo que a bola de fogo se chocou comigo. Eu comecei a falar em outras línguas, todas as línguas, ia percebendo a mudança constante das línguas, para falar todas as línguas de toda a terra, a língua dos anjos. E depois o Espírito Santo começou a profetizar. Comecei a falar coisas em outras línguas. Eu já interpretava, já entendia e pregava. Ele começou a me colocar de pé e gesticular, agir
como um pregador já, o próprio Espírito Santo falando, dominando, tomando meu ser e falando através de mim com força, com autoridade, com discernimento, com sabedoria, com todos os dons do Espírito. Então aqui Pedro também está sabendo, os discípulos, os seus, todos que estavam ali reunidos, Pedro e João contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. Então todos começaram a orar e falar juntos na unção, na revelação do Espírito Santo. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Agora fala de novo através de nós, está habitando em nós, está nos dominando, tomando realmente o nosso ser, nossos braços, nossos gestos, nossa palavra, nossa autoridade e nossa sabedoria, nossa revelação, nosso discernimento espiritual dos fatos, da situação, do momento. Então o Espírito Santo vem falar todas as coisas, nos dar a sabedoria, trazer a sabedoria do céu para a terra. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Então veja que a direção da palavra é para todas as nações e para todos os povos. É para esclarecer, é para trazer luz, é para trazer conhecimento da obra de Deus, conhecimento da verdade, da vontade de Deus revelada para a humanidade, para as nações, para os povos, que agora eles se enfurecem e os povos conspiram em vão porque eles não entendem nada, não sabem o que fazer, não sabem a vontade de Deus, não sabem como fazer, o que fazer, não conhece a Deus, não conhece a vontade de Deus, não conhece Cristo, não conhece a revelação de Cristo, não entendem sobre o batismo com o Espírito Santo, então conspiram em vão contra a verdade. Nós falamos do dom, nós falamos da revelação, nós falamos da unção, e eles se enfurecem, porque vai ameaçar o seu poder carnal, terreno, financeiro, político, o que for dessa terra, coisas malignas, coisas falsas, conquistadas com mentira, com engano, e eles então se enfurecem e conspiram, e imaginam coisas em vão, coisas erradas que não deveriam fazer, mas deveriam ceder e se submeter, como José pediu, como Davi pediu, como Pedro está pedindo, que se convertam, que se arrependam e deem ouvidos à voz do Espírito Santo, a voz de Deus, pois aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que, como Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para ensinar, para guiar o povo, para ser o líder. Então os povos e as nações deveriam sim dar ouvidos à nossa pregação, se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, das suas más obras, e se voltarem para Deus, praticando bem, amando ao próximo, amando a Deus, e sendo assim curados e vindo o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Versículo 26. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, mais uma vez, essa ênfase é que essa mensagem do Espírito Santo é para toda a terra, todas as nações, todos os povos, para os reis da terra, para os governantes, que deveriam se abater, deveriam se humilhar diante do Senhor e do seu ungido, o seu escolhido, o Cristo, ungido, Messias, o Cristo, aquele que realmente é ungido para receber essa palavra do alto, recebe e transmite a nós este mesmo poder. Todo poder foi dado a ele recebeu e derrama sobre nós este poder para que nós também sejamos ungidos para pregar a verdade, o evangelho, a palavra de Deus, a luz, a salvação, a mensagem de ouvir a Deus, entender a Deus, conhecer a Deus e praticar a vontade de Deus. Sendo obediente a Deus, então tornando-se, neste contexto, tornando-se então filho de Deus, o filho que obedece a Deus, o filho que conhece o Pai e faz como o Pai ensina. Isso é possível por Cristo, através do batismo com o Espírito Santo. Ele é ungido de Deus para nos trazer
todo o conhecimento de Deus, da vontade de Deus e poder para viver, praticar e ainda ensinar, pregar. Isso é só consumado em Cristo, porque Ele batiza com o Espírito Santo. Ele dá o poder do alto para que toda a obra de Deus seja realizada com correção, de acordo com a vontade de Deus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles estão confirmando. Essa palavra do Espírito Santo, que falou pela boca do nosso pai Davi, ela está se cumprindo, hoje se cumpriu agora, porque de fato, realmente foi o que aconteceu. A palavra que diz que os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Sim, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios que estavam ali em Israel, com os povos de Israel, com os judeus, com os que estavam congregando, com todas as nações que estavam ali morando, habitando, que já tinham saído de Israel, alguns já tinham nascido em outras nações, outros vinham de outras nações, como os romanos vieram com Herodes, Pôncio Pilatos, todos ali para conspirar no momento marcante da história, o momento do batismo com o Espírito Santo, o momento da implantação do reino de Deus na terra, a vinda de Jesus. Neste momento todos se levantaram então contra o Senhor e contra o seu ungido que ali estava. Veio à terra e estava ali habitando entre nós, e todos se levantaram para cumprir a palavra de Deus. Deus deu o seu Filho, nós podemos fazer com ele o que nós quisermos. Realmente vocês podem tratá-lo como acharem melhor, podem amá-lo, podem segui-lo, podem obedecer a ele, podem estar com ele sempre, podem colocá-lo em primeiro lugar, podem realmente aprender com ele, conhecer, podem ser batizados com o Espírito Santo através da fé no seu nome, invocando o nome do Senhor, sendo salvo, sendo batizado com o Espírito Santo. Mas também podem conspirar, podem cuspir, podem negar, podem vender, podem crucificar, podem matar. Ele foi entregue a vocês, façam o que vocês acharem que devem fazer, de acordo com o valor que dão a ele, vendam pelo valor que acharem que deve. Então Deus entregou plenamente, e aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creram. Então nós podemos recebê-lo no nosso coração, podemos crer, podemos buscar, amar, andar com ele, ser batizados com o Espírito Santo. Este é o servo de Deus para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles não têm preocupação de falar em Trindade porque eles não vivem essa polêmica, essa briga, essa divisão da religião com interesses humanos de uma prevalecer sobre a outra e falar uma coisa melhor, superior à outra. Então eles simplesmente entendem que Jesus foi mandado ao mundo e Deus o ressuscitou. E Deus amou o Pai, o recebeu, o Pai o coroou, porque ele é o santo servo, foi ungido por Deus, que amou até o fim, realizou a obra de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos Jesus como este que viveu entre nós, que sofreu, Jesus Cristo homem, porque nós também hoje podemos receber este poder, essa unção, o Espírito Santo, e realizar a obra de Deus, realizar a obra, os milagres, realizar as curas, servirmos realmente a Jesus, adorarmos a Ele em espírito e em verdade, adorarmos ao Pai através do Espírito Santo, que nos dá este poder, nos dá esse discernimento, este conhecimento, esse entendimento, para adorarmos em espírito e em verdade. Então, quando os discípulos falavam assim de Jesus, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, eles se aproximavam mais da humanidade de Jesus, ao invés de simplesmente defender uma doutrina
para contestar o povo de Israel sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e começar a formular uma mensagem, uma direção de Jesus como Deus, como Filho, como Cristo, o que for. Pedro e os apóstolos aqui preferem chamar a Jesus de santo servo de Deus, ungido por Deus, porque é isso que Jesus vai passar para nós. Nós seremos um em Cristo, um com Cristo, como irmãos em Cristo, como irmãos de Cristo, ele sendo o nosso irmão mais velho e aquele que nos ensina as coisas do Pai, aquele que aprende primeiro por ser o primogênito, o mais velho. Ele entende primeiro, ele recebe do Pai e traz para os irmãos mais novos. E nós vamos repassando isso para os mais novos que vão nascendo pela fé em Cristo, que vão surgindo. Então vão criando essa aliança, essa direção, essa condução da mensagem que começa em Cristo como primeiro, primogênito. Ele passou de unigênito para primogênito e passa para nós essa unção, esse batismo com o Espírito Santo. Ele mesmo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e passa essa condição para nós também falarmos isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso eu estou trazendo essa palavra de vida eterna, de salvação, para pregar este evangelho por esta unção que Jesus recebeu primeiro e agora repassa para nós como irmãos, como herança. Fazemos parte também da família de Deus como irmãos em Cristo e recebemos também essa unção. Então, muitas vezes, estarmos fazendo, alguém ter feito um dogma no passado, este dogma vem prejudicando, vem impedindo que se faça uma leitura da palavra de Deus com correção, com discernimento, com verdade, com luz, entendendo realmente a obra do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a unção, Jesus como servo de Deus, santo servo Jesus. Então nós teríamos que usar mais vezes essa denominação para Jesus e nós nos colocaríamos nessa continuidade também como servos de Deus, também ungidos, também batizados com o Espírito Santo, pregando, testemunhando aqui, ensinando, falando da obra do Espírito Santo em nossa vida, de que nós também recebemos o Espírito Santo, assim como Jesus, somos irmãos e estamos também na seara, fomos chamados por Jesus, somos vocacionados para trabalhar na seara do Mestre. Versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então, exatamente, veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então era para receber a Jesus, veio para o que era o seu, veio para ser bem recebido, veio para ser ouvido como filho de Deus, como santo servo de Deus, obediente a Deus, trazendo a palavra pelo Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Ele foi ungido por Deus para anunciar a palavra de Deus, e todos receberam de Deus essa autorização, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, e que encaminharia para a cruz, para a rejeição, já estava profetizado, mas também que a todos quantos o receber, desse o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. E é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então iria também culminar com o batismo com o Espírito Santo. Isso também já estava programado, já estava anunciado dentro da vontade de Deus. Então que você faça parte deste grupo que recebe a Jesus, que é batizado com o Espírito Santo, que também é ungido com Jesus e que dá sequência, continuidade à obra de Jesus aqui na terra, de amor ao Pai, de serviço ao Pai, como Jesus ao Pai, obedeceu ao Pai até o fim, até a morte de cruz, e nos amou, e com o amor que nos amou, venceu, e o Pai o coroou. Rei de Israel, o Pai o ressuscitou, o Pai ungiu a Jesus, e Ele também nos unge através do batismo
com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus ungido, o Cristo, o Messias. Amém.